Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E empresas de todo o país precisam ficar atentas às mudanças no sistema de emissão de notas fiscais, que entram em vigor em janeiro de 2026. A nova versão prevista na reforma tributária já começou a ser testada e promete impactar diretamente o dia a dia de quem vende, presta serviços ou trabalha com contabilidade. Uma das mudanças mais práticas da reforma tributária já começou a ser testada aqui no país. É a nova Nota Fiscal Eletrônica Nacional. A proposta unifica os modelos utilizados em todo o país e faz novas exigências a empresas, contadores e também profissionais da área fiscal. Esse novo formato, como eu falei, já está sendo testado aqui no país e começa a ser obrigatório a partir de 2026. Quem vai explicar para a gente o que se trata essa nova Nota Fiscal Eletrônica Nacional é o Haroldo Menezes, ele é CEO aqui da Gamit Tecnologia e especialista em soluções para inteligência fiscal. Haroldo, fala para a gente, explica o que é essa nova nota fiscal eletrônica, né? Ela é nacional, por que ela vai funcionar nesse modelo assim, único, né? Unificado em todo o país? Bom, até agora existia um modelo único para os estados, para a NFE, que é a nota fiscal de mercadoria, e os municípios, eles têm um padrão, mas cada município tem uma variação, e acabava tendo inúmeros tipos de notas fiscais de serviço eletrônico para os municípios, que é a NFSE. A partir de 1º de julho, desde 1º de julho, o novo modelo, que é um modelo que unifica num único formato NFE e NFSE, ele fica disponível um ambiente de homologação para as empresas testarem. Então, esse novo modelo, ele além de unificar, ele contempla também os novos impostos. IBS, CBS e UIS. O CBS é a contribuição social, o IBS, que é o imposto de bens e serviços, né, que é o imposto federal, e o outro que cobre estados e municípios, o imposto seletivo. Esses impostos, as alíquotas e as demais informações de cálculo, eles surgem agora nesse novo modelo de arquivo digital da nota, com todos esses novos campos, que a partir de 1º de outubro, não é no ano que vem, a partir de 1º de outubro agora já está disponível em produção. Então, as empresas que quiserem emitir no novo modelo a partir de 1º de outubro já poderão emitir. Mas é obrigatório mesmo? Não é obrigatório, é opcional. Ele é obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2026. Agora, um detalhe importante, a partir de 1º de janeiro de 2026, a gente passa a ter a alíquota de 0,9% de CBS, 0,1% de IBS, que totaliza aí 1%. Esse imposto ele deve ser calculado, destacado na nota, mas ele não é somado no preço, nem ele é recolhido. Imagina-se que o governo vai utilizar o ano de 2026 com esse cálculo para montar uma base de dados e fazer simulações de cálculo de arrecadação por município, por estado e para a União. Haroldo, fala para a gente quais são as mudanças nesse layout, né, assim, da nova nota, o que é que vai ocorrer? Bom, são adicionadas informações dos impostos, o valor dos impostos, a alíquota dos impostos, impostos monofásicos que dizem respeito só a combustível, o imposto seletivo. Então, todas essas informações a respeito dos novos impostos, elas vão estar adicionadas nesse arquivo digital. Essas mudanças elas valem para todas as empresas? Todas as empresas, independente do ramo de atividade, de porte, do tamanho, passa a valer para todas as empresas. Haroldo, então fala assim para a gente, o que é que o empresário que está assistindo a gente aqui tem que fazer a partir de agora para se adaptar a essas novas mudanças? Bom, primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que verificar o sistema que ele utiliza, a adequação desse sistema ao novo layout, né? A partir de 1º de outubro, como você falou, é opcional, mas eu posso ter um fornecedor que já vai emitir no layout novo. Então, a partir de 1º de outubro, embora eu não emita já no novo layout, por exemplo, mas um fornecedor meu pode emitir no novo layout. E o meu sistema tem que estar preparado para reconhecer isso. Esse novo layout a partir de 1º de outubro.
Então é interessante procurar, né, assim, os profissionais que fizeram esses sistemas, né, para cada empresário para fazer essa atualização, né? Inclusive o sistema de gestão, né, os ERPs, tem que estar atualizado para receber essa nossa nova nota. Sim, e eu vejo que muitas pessoas estão pensando que é a partir de 1º de janeiro, em função da obrigatoriedade. Mas, por exemplo, recepção de notas, ela tem que estar preparada a partir de 1º de outubro. Porque, como eu disse, pode chegar uma nota num formato novo e o sistema tem que reconhecer isso. Então, as empresas têm que verificar junto à sua área de tecnologia ou quem tivesse serviço terceirizado junto aos prestadores de serviço, como é que anda esse processo. E os contabilistas, né, os contadores, têm esses fundamental, são peças fundamentais nessas mudanças. Sem dúvida. A equipe de contabilidade, fiscal, o pessoal de faturamento, de recepção fiscal, isso envolve diversas áreas da empresa. E aí precisa de treinamento também esse pessoal? Como é que você vê? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, eles têm, como disse, são informações novas que vão estar no sistema, vão mudar telas, vão mudar relatórios, vão mudar... Não a partir de 26, mas a partir de 27 já tem mudança em estrutura de apuração de impostos, né? Débito e crédito, como é que ele vai pagar, né? Então, tem mudanças significativas. Haroldo, muito obrigado, viu, pelas suas informações. A gente agradece aqui ao Haroldo Menezes, ele que é CEO aqui da HMIT Tecnologia e especialista em soluções de inteligência fiscal, que deu todas essas dicas aí para você que é empresário, precisa se adaptar à nova nota fiscal eletrônica nacional, que já começaram os testes em todo o país, e a partir de outubro, né? Outubro já começa efetivamente e 2026 já passa a ser obrigatório. Portanto, você que é empresário precisa se adaptar a essa nova realidade. Procure o seu contador, procure também os profissionais, né? As empresas que fizeram o sistema da sua loja, do seu comércio ou da sua empresa para se adaptar a essa nova realidade que faz parte aí da reforma tributária aprovada aqui no país. Agora a gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. E pela falta de conhecimento específico no assunto, pequenas e médias empresas estão comprometendo a saúde financeira através de um equívoco que tem passado de forma despercebida. Algumas delas estão realizando o pagamento do mesmo imposto 2 ou mais vezes, sem que isso seja necessário. A informação que nós vamos trazer agora, além de ser uma prestação de serviço, também é um alerta para empresas de pequeno e médio porte. Isso porque empresários ligados a essa categoria estão pagando um certo tributo 2 vezes ou mais sem nem se atentar para esse detalhe. Para a gente conversar sobre esse assunto, estamos aqui com o Dr. Samuel Távora, especialista em direito tributário, para poder esclarecer as dúvidas para a gente. Não é isso, doutor, que está acontecendo? Opa, sim, é isso que está acontecendo e ainda digo mais, né? É porque tínhamos uma crença anteriormente que recuperação de crédito era só para gente muito endinheirada e só mega empresários, metacapitalistas conseguiam ter devolvido alguma coisa que o fisco lhes tomou, mas isso não é verdade. Na realidade, inclusive, as pessoas do Simples Nacional estão sofrendo odiernamente com isso, principalmente no que a gente vai falar hoje, né, da repetição do pagamento de PIS e COFINS em virtude de produtos monofásicos. O que é que acontece? O PIS e COFINS é um tributo federal e ele tem vários regimes de tributação distintos, né? Mas o que a gente está falando hoje em dia é do regime monofásico. O que é ele? O que ele consiste? Basicamente, o regime monofásico implica no pagamento do imposto no início da cadeia. Ou seja, o seu fabricante, por exemplo, no caso de bebidas frias, que são produtos que são, por natureza, monofásicos, o cara já pagou ali no começo. Se você não classifica na hora de fazer a sua DAS que aquele produto que tem a nota fiscalzinha lá é monofásico, a sua guia DAS vai constar o valor do PIS e COFINS e você vai pagar novamente. Ou seja, uma bitributação vai acontecer. Ah, Samuel, mas o fisco não me avisa? Não, o fisco não te avisa. Isso é um cálculo que você tem que fazer, você tem que apurar, você tem que pagar corretamente, e se pagou errado a mais, é você que tem que ir atrás de restituir. Ninguém vai te dizer esse tipo de coisa. Então, é muito importante que se atentem em fazer esse diagnóstico e também classificar os seus produtos corretamente antes de fazer a DAS, né? Geralmente, quem faz isso é o contador. Os advogados podem ajudar também na recuperação do crédito, apesar de ser administrativo, mas também pode fazer
ser feito por advogados que prestam esse tipo de serviço, muitas vezes em parceria com escritórios de contabilidade. E assim, não tem muito segredo para fazer isso, né? No sentido que a gente já tem sistemas informatizados que conseguem fazer a apuração desses valores e conseguem trazer um diagnóstico rápido, claro, sempre acompanhado por um profissional que vai conseguir ler os dados com mais exatidão, e aí a gente pede para o fisco de volta. Você consegue restituir os últimos 5 anos. Fatalmente, tudo que você pagou antes disso está fulminado pela prescrição, mas essa é uma das maneiras que o governo ganha essa grana da gente, né? Não avisando, e você vai lá desavisado, continua pagando e só consegue restituir uma parte disso. Com certeza você já deve ter analisado alguns casos de forma específica. Quanto mais ou menos para a gente ter a noção de como isso impacta na saúde financeira da empresa, mais ou menos a empresa de pequeno e menor porte, quanto elas restituem, por exemplo, em média? Vai depender muito de cada segmento. Vai depender muito de cada segmento, porque, como eu falei, né, depende principalmente da natureza do produto, né, se você tem a restituir ou não. Por exemplo, supermercados têm uma variedade muito grande, muitos produtos deles são monofásicos, mas também, por exemplo, pet shops ou lojas que vendem ração, né, especificamente, a maioria das rações e tudo mais são produtos monofásicos. Então, o cara vende, a maioria das coisas que o cara vende é justamente isso. Daí você pode esperar uma restituição vultuosa. Lojas de autopeças, pneus, que são itens com um ticket médio mais alto. Então, fatalmente, a incidência de PIS e COFINS em algo de preço mais alto vai ser maior. Se você tem a restituição dos 5 anos disso, também dá uma grana boa. Qualquer coisa multiplicada por 5 anos dá muito dinheiro, né? Mas, assim, o que que você pode pensar em relação ao valor de restituição? O tempo que isso aconteceu, né, é uma variável, você pode pegar dos últimos 5 anos, o tipo de produto que vende, quantos desses produtos monofásicos em relação a percentuais do que você tem mesmo em estoque para vender. Então, dependendo de tudo isso, a gente pode esperar restituições de R$100 mil, já tem 15 mil também. Então, tipo assim, é muito elástico o espaço, mas é porque tem muitas variáveis, mas sempre é uma grana extremamente relevante para a saúde financeira. Porque, assim, não é nem só o que você vai restituir e recuperar, né? Você deixa de pagar. Deixando de pagar, fatalmente aumenta a sua margem de lucro, né? O governo está comendo menos do seu bruto. Então, o seu líquido sobra. Seu líquido sobra, você consegue reinvestir no seu negócio. Enfim, talvez esse seja o fôlego financeiro que você precisava para tentar expandir o seu negócio ou até pagar as suas contas mesmo. Tem muitos segmentos que têm produtos monofásicos estão operando no vermelho, como é o caso dos bares e restaurantes, né, aqui no Ceará, que está uma situação bem complicada. Então, Samuel, só para a gente finalizar, o senhor explicou como tratar o problema, mas como evitar, como nem cair nesse tipo de equívoco, como a gente estava conversando nos bastidores, que tem sido tão comum? Como eu te falei, né, hoje em dia já tem profissionais que prestam esse tipo de serviço, né, um acompanhamento tributário é realmente o ideal. Assim, acompanhamento tributário é para acompanhar a classificação fiscal dos seus produtos, e muitas vezes a tributação no Brasil sabe como é que é, né? Muda de nada para outra. A nossa tributação é uma das mais complexas do mundo, mais leis esparsas. Tem um Código Tributário Nacional, mas tem muita legislação extravagante, ou seja, é difícil acompanhar tudo. Sendo difícil acompanhar tudo, você tem que ter um profissional para não só verificar o que está acontecendo hoje, se está dentro dos conformes, mas também as atualizações legais, para que você não comece a pagar errado, e aí você tem que se preocupar em pedir de volta do fisco depois de ter começado a pagar errado. Então, tem que ser acompanhado. Tem que ser acompanhado, e tem gente que presta esse serviço e com muita excelência. Doutor Samuel Távora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, suas informações. Nós voltamos ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E com o período chuvoso e as férias escolares, aumentam os casos de quedas tanto em crianças quanto também em idosos. O IJF já registrou 7 mil atendimentos desse tipo só no primeiro semestre desse ano. E os dados são ainda mais preocupantes entre a população idosa, onde quedas podem ter consequências graves e até fatais. Julho chegou e com ele um período tão esperado das férias escolares. Mas junto com a animação da criançada e os momentos de lazer em família, surgem também os riscos de acidentes. Um dos mais comuns é a queda da própria altura.
E como o julho chegou e as chuvas continuam caindo em Fortaleza, esses riscos aumentam ainda mais por conta dos pisos escorregadios e também não só com a criançada, mas também com os idosos. Vamos saber como é que a gente pode prevenir, o que fazer, né, quando acontece um acidente como esse. A gente vai conversar agora com a doutora Cristine Muniz, ortopedista e traumatologista. Doutora, muito obrigado por nos receber aqui no seu consultório. O que fazer? Caiu, criança caiu, ou idoso caiu, né? O que é que faz? Observar e em que casos, né, a gente tem que chamar assim, um serviço de urgência? Bom, esse é um assunto extremamente importante porque, e justamente como você falou, em julho aumentam as quedas das crianças. A prevenção da queda das crianças é principalmente que tenha sempre um adulto olhando e acompanhando as crianças. Caso uma criança caia, é importante que ela seja olhada, atendida, no sentido de o adulto perceber se tem deformidade, se está sentindo dor, se tiver tudo bem, se não bateu a cabeça, ela pode ser só observada. Se bateu a cabeça, se perdeu a memória, se está sentindo dor, se ficou tonta, é muito importante que essa criança seja levada ao hospital. E se tem deformidade nos membros, também, tá? Mas com o idoso, a coisa é muito diferente. No idoso, a queda ao chão, ela é muito mais perigosa, porque a queda ao chão no idoso, ela é causa de mortalidade significativa. Então, é extremamente importante a prevenção da queda do idoso. E a prevenção da queda do idoso passa pelos cuidados da casa, como ter luz acesa, principalmente à noite, evitar animais de estimação pequenininhos, tapetes, ter corrimão, principalmente no banheiro, evitar piso escorregadio e piso molhado. Então, a prevenção da queda do idoso, ela começa pelos cuidados da casa, tá? Caso um idoso caia, isso deve ser muito bem observado, porque as fraturas do ombro, do punho e do fêmur são muito comuns no idoso pela osteoporose. E essas fraturas podem, muitas vezes, levar à mortalidade do idoso, por isso elas devem ser prevenidas. Esses são os tipos mais comuns de lesões, né? O que é que a gente pode identificar como lesão, assim, no caso das crianças, por exemplo? Nas crianças, as fraturas do cotovelo, as fraturas do braço, fratura de clavícula e fratura de cotovelo são as mais comuns, felizmente, porque essas são mais, digamos, benignas, mais fáceis de tratar, e, às vezes, fraturas também em membro inferior. Sabe uma fratura de membro inferior que é muito comum em criança? A do pula-pula. Observar, ter o cuidado enquanto a criança está brincando em pula-pula, principalmente que não tenha crianças de idades muito diferentes, para que essa altura, crianças mais fortes com crianças pequenas, podem levar a acidentes mais graves. A supervisão do adulto, então, é fundamental. Fundamental. É óbvio que a gente quer mais é que as crianças brinquem e se divirtam, principalmente nas férias, mas ela deve ser bem supervisionada. E usar ferramentas de proteção, como capacete, protetor de cotovelo e de joelho ao andar de bicicleta, também é muito interessante. Quando acontece um acidente, doutora, assim, o que é que deve se fazer aqui? O que é que a criança caiu, ou o idoso caiu, tem que deixar imóvel, chama um serviço especializado, o que deve fazer naquela... Nas quedas ao chão, que são essa queda que a criança está brincando ali, geralmente a gente chama que a energia do trauma, o mecanismo de trauma é mais simples, é pouco provável que seja uma queda grave que não possa ser imobilizado. Então, conversou com a criança, está tudo bem, a criança está orientada, não desmaiou, não teve tontura, pode sim se levantar e você examinar. Como é que está? Mexe aí, mexe o cotovelo, está tudo bem. Agora, é importante chamar a atenção para um detalhe. Às vezes, o fato de a criança estar mexendo não significa que ela não possa ter quebrado o braço. E eu já vi várias vezes o pai ficar super arrasado, porque ele ficou com a criança em casa com um punho quebrado, porque ele achava simplesmente que estava mexendo e não estava quebrado. As dores vêm depois, é isso? Não, a dor até que vem bem, mas em fraturas pequenas que não tem desvio, a criança pode mexer, embora doa. Aí a criança diz, olha, pai, está doendo. Aí o pai examina ali, acha que está tudo normal, não leva ao hospital, não faz um raio-x e, às vezes, só no dia seguinte é que ele percebe que é aquela dor persistente, tá? Então, em dor persistente, quando a criança reclama muito após uma queda, que está sentindo dor, é interessante ir ao hospital. É interessante também, doutora, ao levar essas crianças, né, ou idosos em alguns locais, prestar atenção nesses locais, né, no caso das crianças, esses espaços de lazer, se o brinquedo está tudo ok, se o piso não está molhado ou escorregadio. Né?
Isso, sem dúvida. Esse cuidado, como eu disse, no idoso, principalmente o cuidado de casa, principalmente nessa época de chuva, porque é muito comum o idoso não ver que o chão molhou e escorregar. E com as crianças, nos locais, principalmente nos locais de brincadeira. É importante chamar a atenção que nas férias, as fraturas de crianças são muito mais frequentes exatamente pelo que você colocou. Doutora, muito obrigado, viu, pelas suas informações. A gente agradece aqui a doutora Cristine Muniz, ela que é ortopedista e traumatologista, deu todas essas dicas. Você que é papai, você que é mamãe, você também que cuida dos seus pais que já estão idosos. Todos esses cuidados são fundamentais com a criançada, principalmente nesse período de férias, e com os idosos, por conta que ainda não parou de chover aqui em Fortaleza. Agora a gente volta ao estúdio. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.